Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Bastante tumulto aqui para essa chegada. Olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de descer do carro, está sendo então recebido por esses apoiadores. Estão ali alguns senadores também próximos ao ex-presidente Lula. A gente vai acompanhando então a chegada dele aqui em Curitiba para esse segundo depoimento que ele vai prestar ao juiz federal Sérgio Moro. A segunda vez que ele fica, portanto, frente a frente com o juiz federal Sérgio Moro, agora nesse processo que trata do terreno que foi comprado, segundo o Ministério Público Federal, com dinheiro de propina pela Odebrecht. Seria então criado ali a nova sede do Instituto Lula. O ex-presidente Lula então se aproxima já dessa barreira onde ficam os policiais militares, nesse perímetro aqui de segurança, montado na área de segurança. Ele então desceu do carro e se aproxima da sede da Justiça Federal do Paraná. Ele então se aproxima com apoiadores, estão aqui movimentos sociais, movimentos sindicais, vários parlamentares. E então aqui esses apoiadores do ex-presidente Lula o recebem, ele que chegou em um carro de São Bernardo do Campo. A placa do carro é de São Bernardo do Campo, ele, portanto, ele começa então a entrar aqui nessa área do perímetro, onde é uma área de segurança, apenas pessoas autorizadas pela Justiça Federal podem se aproximar dessa área. O ex-presidente Lula, portanto, entra neste momento na área de segurança próximo à Justiça Federal do Paraná, onde vai prestar esse depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. É a segunda vez que eles vão estar frente a frente, portanto, o ex-presidente Luiz Inácio já começa a se aproximar da área onde vai prestar depoimento, ali da sede da Justiça Federal do Paraná. O carro, portanto, em que veio Lula aqui para prestar esse depoimento é de São Bernardo do Campo. O ex-presidente se aproxima então, são dois carros escuros, está sendo escoltado por alguns carros da Polícia Militar. Lembrando que essa área é perimetral, essa área externa, quem faz a segurança é a Polícia Militar, e na área interna da Justiça Federal, quem faz a segurança é a Polícia Federal. A Polícia Federal chegou por volta das 9h30 da manhã, fez uma inspeção em todo o prédio, inclusive a equipe antibombas, várias equipes da Polícia Federal. Então, vamos agora conversar com a repórter Isabela Camargo, que está ali próximo da Justiça Federal. Oi, Isabela. Murilo, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Nós estamos vendo imagens da movimentação da Polícia Militar. São os carros que estavam fazendo a escolta do ex-presidente Lula. Os carros estão entrando agora na Justiça Federal. O ex-presidente deve percorrer um trecho a pé, é um trecho de uma quadra e meia. Tem uma pracinha aqui em frente à Justiça Federal. Nós estamos então vendo a movimentação da polícia, toda a segurança que foi formada agora, este cerco em frente à Justiça Federal, aguardando a chegada do ex-presidente, como o Murilo informou, está vindo acompanhado de apoiadores políticos, de senadores, pessoas que estão com ele, que devem acompanhar até este momento. Vamos acompanhar a qualquer momento. O ex-presidente Lula deve chegar pela entrada da Justiça Federal, relembrando que a entrada hoje na Justiça Federal é controlada, embora tenha um expediente normal na Justiça Federal. Apenas 2 audiências serão realizadas hoje, justamente para evitar uma movimentação maior dentro do prédio da Justiça Federal. Apenas uma audiência na 14ª Federal e a audiência de interrogatório do ex-presidente Lula. O depoimento que está marcado para as 2h da tarde, então o ex-presidente Lula está chegando com alguns minutos de antecedência. E a Isabela Camargo está no prédio da Justiça Federal, expediente normal aí, diferentemente do que aconteceu em maio no primeiro depoimento. E o juiz Sérgio Moro chegou por aí por volta de 9h50 da manhã, né, Isa? É isso, Heloísa, já chegou, já despachou no processo, inclusive neste processo que nós estamos falando, que terá um interrogatório às 2h da tarde. Ele está autorizando uma perícia no sistema MyWebDay, que é um sistema da Odebrecht em que eles trocavam informações e armazenavam dados. Portanto, hoje pela manhã, Sérgio Moro já está aqui na Justiça e trabalhando a todo vapor. Bom, tem expediente, mas normal, peronomútil. Por que não muito normal? Porque
que, embora esteja aberta a Justiça Federal, tem esse controle de entrada por aqui. Não é todo mundo que chega. A gente sabe que, além deste interrogatório que vai ouvir o ex-presidente Lula, tem uma outra audiência agendada na 14ª Federal. Apenas as pessoas que vêm para essas audiências é que vão poder entrar. Nós acompanhamos e temos imagens aí para recuperar 2 advogados que já estão aqui. São advogados da equipe do ex-presidente Lula. A equipe é comandada pelo criminalista Cristiano Zanin Martins. Nós acompanhamos duas pessoas da equipe dele que já estão chegando aqui, já estão dentro da Justiça Federal, assim como outros advogados. Nós confirmamos a informação de que 31 advogados foram cadastrados para participar desta audiência. Isso não é comum. Normalmente pode vir quem quiser, o advogado que estiver nos autos pode chegar. Dessa vez, antes do depoimento, o juiz Sérgio Moro pediu para que os advogados, se eles pudessem fazer esse cadastro, identificar, dizer quem viria representar, quem dos escritórios viriam, porque são muitos advogados, na verdade, que acabam sendo inscritos no processo, justamente para ter o maior controle desta audiência de hoje. Tem uma coisa que vai ser diferente também. Normalmente, nós estamos acostumados a ver apenas uma imagem, a imagem que fica voltada para o réu. Hoje será diferente, assim como aconteceu no primeiro depoimento do ex-presidente Lula, aquele que aconteceu no dia 10 de maio, serão 2 câmeras na sala de audiência. Bem, a gente ainda não tem a confirmação de quais serão os procuradores que vão representar a força-tarefa no interrogatório de hoje. Nos depoimentos anteriores, quem tem conduzido os interrogatórios, as perguntas que foram feitas para as testemunhas, é a procuradora Isabel Vieira. No depoimento de 10 de maio, foram 3 procuradores que vieram até a Justiça para acompanhar, para monitorar esta audiência. Nós temos uma outra confirmação também. É que, além do ex-presidente Lula, outro réu, o Branislav Contic, que foi assessor do ex-ministro Palocci, todos os réus neste processo, ele também deve prestar depoimento hoje. A informação que nós temos é que o ex-presidente Lula deve ser ouvido primeiro e, na sequência, Branislav Contic será ouvido. Agora, tem um detalhe. Ele será ouvido se der tempo. Porque no primeiro depoimento que prestou ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula falou por quase 4h30. Foi um depoimento bastante longo, inclusive com intervalos para cafezinho e água. Hoje nós não sabemos o que vai acontecer, mas se seguir este roteiro, será um depoimento bastante longo. O ex-presidente Lula deve responder a muitos questionamentos feitos pelo juiz Sérgio Moro e também pelo Ministério Público Federal. A defesa dele também pode fazer perguntas que julgar necessárias. Quais são as ações, o que deve ser perguntado ao ex-presidente Lula, por que ele está sendo ouvido hoje como réu nesta ação? Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, ele aceitou receber vantagens indevidas do grupo Odebrecht. Em contrapartida, a Odebrecht teria sido beneficiada a fechar 8 contratos com a Petrobras. Ainda segundo o Ministério Público Federal, esse repasse aconteceu de 2 formas. Uma pela compra de um terreno onde seria construído o Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. Segundo a denúncia, a Odebrecht teria usado uma construtora, a DAG Construtora, como intermediária para simular este repasse de pagamento, mas que, de fato, o destinatário final deste imóvel, avaliado em 12 milhões de reais, seria o presidente Lula. O objetivo seria construir a nova sede do Instituto, o que não chegou a acontecer de fato. Já na outra parte da denúncia, que investiga um imóvel que fica em frente ao apartamento do ex-presidente Lula. Este imóvel está em nome do primo do pecuarista José Carlos Bonlai, que é amigo do ex-presidente Lula, inclusive já foi condenado na Lava Jato. Mas, segundo a denúncia também, o que acontece? Existe uma simulação, um contrato de alocação deste imóvel para o ex-presidente Lula, mas não existe pagamento, não existe comprovação de pagamento. Portanto, eles também acreditam que este imóvel seja, de fato, da Odebrecht, que tenha cedido para o uso do ex-presidente Lula. Nas últimas semanas, alguns réus que foram ouvidos implicaram bastante o ex-presidente Lula. O principal depoimento foi na semana passada do ex-ministro Antônio Palocci, que admitiu sim que participou do esquema e que teria uma espécie de pacto de sangue. Este pacto de sangue, nas palavras do ex-ministro, teria sido firmado entre o ex-presidente Lula e Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, que também é réu neste processo. E por este pacto, eles teriam combinado um acerto, um pagamento de propina no valor de 300 milhões de reais. Esse acerto teria acontecido no fim do mandato do ex-presidente Lula, e justamente os pagamentos deveriam acontecer quando Dilma Rousseff assumiu, nos próximos 4 anos da gestão do primeiro
governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ainda segundo o depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, parte desse valor foi paga justamente com a compra do terreno, com o apartamento. Ele confirmou as informações da denúncia e deu outros detalhes. Ele disse também, por exemplo, que teve um repasse de 4 milhões de reais em dinheiro ao ex-presidente Lula. Ele também falou que parte desse dinheiro entrou como doação oficial de campanha e que um valor também foi doado via Caixa 2. Essas foram as informações que o ex-ministro Antônio Palocci prestou em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Outro depoimento que também aconteceu nesses dias, um outro réu preso em Curitiba, como eu já falei, o Marcelo Odebrecht, também assumiu, disse que existia sim este acordo, que Emílio Odebrecht seria o interlocutor da empresa para fazer os acertos de pagamento de propina com o ex-presidente. Ele falou ainda que, segundo aquelas tabelas que foram apreendidas na Odebrecht, de fato, amigo, que aparece esse codinome, este apelido como um dos beneficiados pelos pagamentos de propina, seria o ex-presidente, assim como o italiano seria o ex-ministro Antônio Palocci. Heloísa. Um trecho a pé, é um trecho de uma quadra e meia, tem uma pracinha aqui em frente à Justiça Federal. Nós estamos então vendo a movimentação da polícia, toda a segurança que foi formada agora, este cerco em frente à Justiça Federal, aguardando a chegada do ex-presidente, que, como o Murilo informou, está vindo acompanhado de apoiadores políticos, de senadores, pessoas que estão com ele, que devem acompanhar até este momento. Vamos acompanhar a qualquer momento. O ex-presidente Lula deve chegar pela entrada da Justiça Federal. Relembrando que a entrada hoje na Justiça Federal é controlada, embora tenha um expediente normal na Justiça Federal. Apenas 2 audiências serão realizadas hoje, justamente para evitar uma movimentação maior dentro do prédio da Justiça Federal. Apenas uma audiência na 14ª Federal e a audiência de interrogatório do ex-presidente Lula. O depoimento que está marcado para as 2 horas da tarde, então o ex-presidente Lula está chegando com alguns minutos de antecedência. E a Isabela Camargo está no prédio da Justiça Federal, expediente normal aí, diferentemente do que aconteceu em maio no primeiro depoimento. E o juiz Sérgio Moro chegou por aí por volta de 9h50 da manhã, né, Isa? É isso, Heloísa, já chegou, já despachou no processo, inclusive neste processo que nós estamos falando, que terá um interrogatório às 2 horas da tarde. Ele está autorizando uma perícia no sistema MyWebDay, que é um sistema da Odebrecht em que eles trocavam informações e armazenavam dados. Portanto, hoje pela manhã, Sérgio Moro já está aqui na Justiça e trabalhando a todo vapor. Bom, tem expediente, mas normal, peronomútil. Por que não muito normal? Porque, embora esteja aberta a Justiça Federal, tem esse controle de entrada por aqui. Não é todo mundo que chega. A gente sabe que, além deste interrogatório que vai ouvir o ex-presidente Lula, tem uma outra audiência agendada na 14ª Federal. Apenas as pessoas que vêm para essas audiências é que vão poder entrar. Nós acompanhamos e temos imagens aí para recuperar 2 advogados que já estão aqui. São advogados da equipe do ex-presidente Lula. A equipe é comandada pelo criminalista Cristiano Zanin Martins. Nós acompanhamos duas pessoas da equipe dele que já estão chegando aqui, já estão dentro da Justiça Federal, assim como outros advogados. Nós confirmamos a informação de que 31 advogados foram cadastrados para participar desta audiência. Isso não é comum. Normalmente pode vir quem quiser, o advogado que estiver nos autos pode chegar. Dessa vez, antes do depoimento, o juiz Sérgio Moro pediu para que os advogados, se eles pudessem fazer esse cadastro, identificar, dizer quem viria representar, quem dos escritórios viriam, que são muitos advogados, na verdade, que acabam sendo inscritos no processo, justamente para ter o maior controle desta audiência de hoje. Tem uma coisa que vai ser diferente também. Normalmente, nós estamos acostumados a ver apenas uma imagem, a imagem que fica voltada para o réu. Hoje será diferente, assim como aconteceu no primeiro depoimento do ex-presidente Lula. Aquele que aconteceu no dia 10 de maio, serão 2 câmeras na sala de audiência. No processo, justamente para ter o maior controle desta audiência de hoje. Tem uma coisa que vai ser diferente também. Normalmente, nós estamos acostumados a ver apenas uma imagem, a imagem que fica voltada para o réu. Hoje será diferente, assim como aconteceu no primeiro depoimento do ex-presidente Lula. Aquele que aconteceu no dia 10 de maio, serão 2 câmeras na sala de audiência. Bem, a gente ainda não tem a confirmação de quais serão os procuradores que vão representar a força-tarefa no interrogatório de hoje. Nos depoimentos anteriores, quem tem conduzido os interrogatórios, as perguntas que foram
foram feitas para as testemunhas é a procuradora Isabel Vieira. No depoimento de 10 de maio, foram 3 procuradores que vieram até a Justiça para acompanhar, para monitorar esta audiência. Nós temos uma outra confirmação também, é que além do ex-presidente Lula, outro réu, o Branislav Contic, que foi assessor do ex-ministro Palocci, todos réus neste processo, ele também deve prestar depoimento hoje. A informação que nós temos é que o ex-presidente Lula deve ser ouvido primeiro e, na sequência, Branislav Contic será ouvido. Agora tem um detalhe, ele será ouvido se der tempo, porque no primeiro depoimento que prestou ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula falou por quase 4h30. Foi um depoimento bastante longo, inclusive com intervalos para cafezinho e água. Hoje nós não sabemos o que vai acontecer, mas se seguir este roteiro, será um depoimento bastante longo. O ex-presidente Lula deve responder a muitos questionamentos feitos pelo juiz Sérgio Moro e também pelo Ministério Público Federal. A defesa dele também pode fazer perguntas que julgar necessárias. Quais são as ações, o que deve ser perguntado ao ex-presidente Lula, por que ele está sendo ouvido hoje como réu nesta ação? Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, ele aceitou receber vantagens indevidas do grupo Odebrecht. Em contrapartida, a Odebrecht teria sido beneficiada a fechar 8 contratos com a Petrobras. Ainda segundo o Ministério Público Federal, esses contratos, esse repasse aconteceu de 2 formas. Uma pela compra de um terreno onde seria construído o Instituto Lula, o que não chegou a acontecer. Segundo a denúncia, a Odebrecht teria usado uma construtora, a DAG Construtora, como intermediária para simular este repasse de pagamento, mas que, de fato, o destinatário final deste imóvel, avaliado em 12 milhões de reais, seria o presidente Lula. O objetivo seria construir a nova sede do Instituto, o que não chegou a acontecer de fato. Já na outra parte da denúncia, que investiga um imóvel que fica em frente ao apartamento do ex-presidente Lula. Este imóvel está em nome do primo do pecuarista José Carlos Bunlai, que é amigo do ex-presidente Lula, inclusive já foi condenado na Lava Jato. Mas, segundo a denúncia também, o que acontece? Existe uma simulação, um contrato de alocação deste imóvel para o ex-presidente Lula, mas não existe pagamento. Vai prestar ao juiz federal Sérgio Moro. É a segunda vez que ele fica, portanto, frente a frente com o juiz federal Sérgio Moro, agora nesse processo que trata do terreno que foi comprado, segundo o Ministério Público Federal, com dinheiro de propina pela Odebrecht. Seria então criado ali a nova sede do Instituto Lula. O ex-presidente Lula então se aproxima já dessa barreira onde ficam os policiais militares, nesse perímetro aqui de segurança montado na área de segurança. Ele então desceu do carro e se aproxima da sede da Justiça Federal do Paraná. Ele então se aproxima com apoiadores, estão aqui movimentos sociais, movimentos sindicais, vários parlamentares, e então aqui esses apoiadores do ex-presidente Lula o recebem, ele que chegou em um carro de São Bernardo do Campo. A placa do carro é de São Bernardo do Campo, ele, portanto, ele começa então a entrar aqui nessa área do perímetro, onde é uma área de segurança, apenas pessoas autorizadas pela Justiça Federal podem se aproximar dessa área. O ex-presidente Lula, portanto, entra neste momento na área de segurança próximo à Justiça Federal do Paraná, onde vai prestar esse depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. É a segunda vez que eles vão estar frente a frente, portanto, o ex-presidente Luiz Inácio já começa a se aproximar da área onde vai prestar depoimento, ali da sede da Justiça Federal do Paraná. O carro, portanto, em que veio Lula aqui para prestar esse depoimento é de São Bernardo do Campo. O ex-presidente se aproxima, então, são dois carros escuros, está sendo escoltado por alguns carros da Polícia Militar. Lembrando que essa área é perimetral, essa área externa, quem faz a segurança é a Polícia Militar, e na área interna da Justiça Federal, quem faz a segurança é a Polícia Federal. A Polícia Federal chegou por volta das 9h30 da manhã, fez uma inspeção em todo o prédio, inclusive a equipe antibombas, várias equipes da Polícia Federal, então. Vamos agora conversar com a repórter Isabela Camargo, que está ali próximo da Justiça Federal. Oi, Isabela.
Murilo, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Nós estamos vendo imagens da movimentação da Polícia Militar. São os carros que estavam fazendo a escolta no ex-presidente Lula. Os carros estão entrando agora na Justiça Federal. O ex-presidente deve percorrer um trecho a pé, é um trecho de uma quadra e meia. Tem uma pracinha aqui em frente à Justiça Federal. Nós estamos então vendo a movimentação da polícia, toda a segurança que foi formada agora, este cerco em frente à Justiça Federal, aguardando a chegada do ex-presidente, como o Murilo informou, está vindo acompanhado de apoiadores políticos, de senadores, pessoas que estão com ele, que devem acompanhar até este momento. Vamos acompanhar a qualquer momento. O ex-presidente Lula deve chegar pela entrada da Justiça Federal.